feminismo precisa dos homens. Você leu bem. E que bom que você ficou aqui. O feminismo precisa dos homens. Eu achava que isso era uma coisa óbvia, mas não é óbvio para muita gente. Pelo contrário. Primeira vez que eu falei sobre isso, que já tem 10 anos, eu tomei muita pancada, como se eu estivesse delegando o trabalho e o poder de mudança e de transformação aos homens. Como se eu estivesse negando às mulheres o protagonismo dessa revolução, que é uma revolução nos costumes na sociedade inteira. Mas vamos lá, vou explicar. O feminismo precisa dos homens para combater o machismo. O feminismo precisa que cada vez mais os homens entendam que não é justo, por exemplo, que a ascensão profissional feminina tenha tantos obstáculos como ainda hoje tem. O feminismo precisa que os homens entendam que as tarefas domésticas têm sim que ser divididas, gente. Que a gravidez indesejada é uma responsabilidade dos dois, do casal, e não só da mulher. Que a gente não merece ter a nossa intimidade exposta como forma de vingança. Você sabe do que eu tô falando. Os homens têm que entender que a gente precisa falar da descriminalização do aborto. Eu sei, você vai torcer o nariz, mas a gente vai ter que falar sobre isso. O feminismo precisa dos homens para combater uma característica provavelmente a mais grave do machismo, que é a violência contra a mulher. O feminismo, gente, precisa que os homens aprendam que não podem tratar a mulher como objeto de consumo, a não ser que seja o desejo dela, a não ser que seja combinado, consentido. Mas isso é um papo para outro dia, combinado? Ninguém faz revolução sozinho. Você já deve ter ouvido, por exemplo, que não basta não ser racista, que é preciso ser antirracista. Do mesmo jeito que a comunidade gay e LGBTQIA+, precisa de aliados para suas causas. E vale o mesmo quando falamos de machismo. As mulheres precisam, nós mulheres precisamos dos homens ao nosso lado. E não, você não precisa vestir uma armadura de cavaleiro e lutar contra dragões machistas, a menos que você queira, claro. O que nós mulheres esperamos é que você coloque em prática os princípios da igualdade de gênero, só isso. E quanto mais homens fizerem isso, mais mulheres se beneficiarão. E vai ser melhor para todo mundo. Isso não é uma coisa só para as mulheres. Meu apelo, nesta semana que a gente está falando tanto de mulher, e claro que você está ouvindo sobre isso, meu apelo é que você, homem, abrace o feminismo e chame os seus amigos, seus colegas, seus parentes para fazer o mesmo. Ninguém muda valores arraigados numa sociedade apenas porque quer ou porque acredita. Então, não adianta apenas nós, mulheres, termos consciência dos nossos direitos se a gente não tiver, do outro lado, um interlocutor que reconheça esses direitos. De novo, ninguém está pedindo para que você assuma um papel de salvador ou de herói, apenas que você reconheça que mulheres são capazes, são cidadãs atuantes, não são coadjuvantes no mundo, mas precisam de apoio nessa luta por igualdade. O seu papel como apoiador dessa causa é assumir responsabilidades, é se educar sobre por que há tão poucas mulheres em cargos de liderança, por exemplo. Já pensou nisso? Pois é se informar e se revoltar sobre os índices assustadores de violência de gênero, sobre por que a França incluiu o direito ao aborto na Constituição. Converse com as mulheres na sua família, suas colegas de trabalho, suas amigas. Pergunte o que elas já deixaram de fazer ou tiveram alguma dificuldade de fazer por causa de toda forma de discriminação que as mulheres enfrentam. Você pode até dizer, as mulheres que eu conheço não sofrem com o machismo. Todas sofrem. Algumas menos, é verdade. E olha, eu entendo que você, como homem, pode ter sido descredenciado nesse debate. Terem dito para você, você não tem que falar nada aqui, você tem que calar a boca. Isso pode acontecer, porque o feminismo é diverso como as mulheres são diversas e procuram caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. O feminismo que eu defendo é o da conversa, do diálogo e do apoio. Por isso que eu venho aqui hoje te fazer esse convite. Eu não acho que atrás de uma grande mulher existe apenas ela mesma. Você já deve ter ouvido essa frase. Eu não poderia discordar mais dela, que fica bem bonita e ruidosa num post no Instagram, porque eu acho que atrás de uma grande mulher há várias pessoas que deram a ela condições psicológicas, sociais, financeiras, para que ela pudesse ser o que ela é. E entre essas pessoas, muito provavelmente, há alguns homens. Ninguém vive sozinho, ninguém transforma a sua vida sem algum tipo de apoio. Eu me sinto privilegiada porque eu convivo com pessoas, entre elas homens, conscientes,
esclarecidas em relação a essas questões. Eu fui criada por um pai muito carinhoso que me educou com os mesmos direitos que meu irmão. Eu tenho amigos homens que sempre me trataram e me viram como uma igual. Eu tive e tenho chefes homens que me deram oportunidades porque reconheceram o meu trabalho e não porque queriam alguma coisa em troca. Felizmente, os meus namorados sempre me respeitaram, quer dizer, quase sempre, mas nunca me ameaçaram verbalmente e muito menos fisicamente. E eu casei com um cara que me apoia, me incentiva, divide a vida e as tarefas domésticas e que nunca, jamais disse o que eu posso ou devo fazer. Sim, eu acho que eu sou privilegiada por ter tido homens como eles na minha vida. Eu, assim como tantas outras mulheres. Privilegiada em perceber que o meu entorno foi menos machista por causa de homens que acreditam na igualdade de gênero. Homens que, mesmo sem saber, são tão ou mais feministas que muitas mulheres que posam de antifeministas, ou mesmo as ativistas que insistem em tirar esses homens da conversa. Homens que respeitam, defendem suas mulheres, suas filhas, suas mães e suas amigas, e com as suas atitudes ajudam a mostrar a outros homens que o mundo pode e precisa ser mais justo. Se você conseguir perceber o seu próprio privilégio, um privilégio que só os homens têm, reconhecer como isso pode influenciar a sua visão de mundo e o jeito que você interage com as mulheres, já é um primeiro passo, que pode mudar o seu comportamento e te ajudar de verdade a respeitar os espaços liderados por mulheres e evitar tomar a frente das conversas ou interromper mulheres enquanto elas estão falando sobre as suas próprias experiências e questões. Quando você entender isso, vai parar de fazer piadinhas sexistas que desvalorizam a mulher ou que reforçam estereótipos. Tipo de piada? Que mulher não sabe dirigir, que mulher gostosa é sempre burra, que mulher não serve para certas profissões. O repertório é longo, você vai identificar. Entender o feminismo também vai ajudar que você fique muito mais atento para não ser invasivo ou cruzar limites que podem parecer invisíveis, mas que são colocados e muitas vezes são ignorados. Veja, eu não sou do time que acha que tudo é assédio. Na verdade, esse limite entre assédio e paquera fica muito mais nítido quando você passa a entender os sinais que uma mulher dá para mostrar interesse ou não. Por isso, eu digo que o feminismo também precisa abraçar os homens, porque é urgente que vocês abracem o nosso desejo de mudança e que esse desejo seja ampliado, que tenha efeito prático e que não fique confinado em grupos de discussão que tentam decidir quem pode ou quem não pode fazer algo pelas mulheres. Anota só mais uma coisa. Qualquer pessoa que acredita em igualdade é feminista, incluindo os homens. Goste você ou não. Podemos contar com você?